Datena, boa tarde. Mais uma vez o agradecimento da Anvisa, à Band, pela oportunidade de prestarmos esclarecimentos à nossa população. De fato, Datena, essas declarações pegaram muito mal, foram completamente desnecessárias, e o fato é que hoje eu tenho aqui um quadro de servidores profundamente impactado, profundamente consternado com o que foi dito pelo líder do governo. Você sabe que eu tento me manter à margem de qualquer questão política, mas dessa vez mexeu com a honra das pessoas que estão trabalhando aqui, fazendo sacrifício de suas vidas. O sacrifício da vida não é morrer na guerra, não. O sacrifício da vida é anular a família, anular amigo, anular o seu tempo e se dedicar a uma causa. Nenhum demérito àqueles que tombaram no campo de batalha, mas é que o sacrifício da vida se faz mesmo estando vivo. E essas pessoas hoje foram duramente atingidas por essas declarações que eu realmente não consigo compreender, vêm fora de um contexto, vêm fora de um momento e nos acusam de não estarmos nem aí para a pandemia. A frase foi essa. Aí disseram, ele também disse que nós tínhamos que estar ou não estar dentro da casinha. Realmente não entendo o que isso significa. Agora, dizer que não estamos nem aí para a pandemia, eu vejo muito, Datena, o lado humano da coisa. Eu sou pai, você é pai. Você imagina o seguinte, o nosso servidor chegando em casa e o filho, ou a filha, ou a esposa, que ouviu essa notícia durante o dia, pergunta para o marido que acabou de chegar, vem cá, o que vocês estão fazendo lá? Vocês estão sendo acusados aí de não estar nem aí, eu vejo você indo todo dia trabalhar, ficando o dia inteiro lá, chegando exausto em casa, como é que alguém diz uma coisa dessa? Então é um impacto muito sério. Não adianta agora vir com uma postura blasé, uma postura de conciliação, porque o mal já está feito, o mal já está feito. E é desnecessário. São pessoas que estão tentando fazer o melhor. Pessoas humanas cometem erros, acertos, mas estão tentando fazer o melhor. Você veja, a Anvisa hoje é a agência que mais rápido analisou protocolos vacinais no mundo. A agência inglesa analisou um protocolo em 9 dias de uso emergencial. Nós analisamos dois. Não foi o Barra que analisou, não. Quem analisou foi a nossa área técnica, essa que foi atacada hoje pelo senhor Ricardo Barros. Eu espero que ele entenda o mal que ele fez e repare esse mal com urgência. Mas eu não sei se é isso que vai acontecer, infelizmente. O fato é que foi um grande desserviço aos esforços nacionais no combate à pandemia. Eu venho dizendo que o inimigo é um só, o inimigo é um vírus. A gente não enxerga ele, mas ele mata. Ele mata pessoas, ele se modifica. Ele é um inimigo ardiloso, ele se modifica, ele aparece mais grave num setor, mais contagioso no outro. Esse é o inimigo. Agora, qual é o sentido que há os agentes públicos ficarem tecendo comentários desairosos uns dos outros? Isso não tem nenhum sentido, causou um mal-estar tremendo aqui na agência e eu espero que esse dia acabe logo e a gente vire a página e continue o trabalho. Eu também espero, porque a resposta foi dada à altura. E, de repente, viu, doutor Barra Torres, quando algumas pessoas me atacam ou até me processam, eu me sinto lisonjeado. Quando determinado tipo de gente me ataca e não olha o próprio rabo, eu me sinto muito bem sendo atacado por essas pessoas que não têm moral para atacar, nem o senhor e nem a sua equipe. O senhor está mais ofendido pela sua equipe, isso é uma coisa, é uma disciplina que existe militar, pior é atacar a sua tropa. E é uma tropa que está lutando na linha de frente para combater um dos piores inimigos que a humanidade está enfrentando. O que esse senhor disse é um desserviço total a esse combate ao vírus. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mas vindo de quem veio, eu não sei quem é pior, se quem comentou ou se o vírus. Mas voltando ao que é o prático e ao pragmático. O senhor disse que essas variantes são preocupantes pra caramba, elas são preocupantes mesmo. Um cientista da minha terra, lá em Ribeirão Preto, a USP, que é respeitada a USP em termos internacionais, lá de Ribeirão Preto, o Hospital da USP em Ribeirão Preto, onde trabalha meu amigo Dr. José Eduardo Bernardes, onde se formou meu irmão o Sócrates, meu irmão José Eduardo Bernardes, o Sócrates se formou lá em Ribeirão Preto. Tem autênticos gênios lá
trabalhos de pesquisas mundiais. Ele descobriu que essa variante de Manaus, ela é 3 vezes mais nociva do que a cepa original do vírus. Essa variante de Manaus, ela cresce em 24 horas, 3 vezes mais rápido que a cepa original do vírus. Fora isso, tem a cepa do Reino Unido, tem a cepa da África do Sul e as outras cepas vão aparecendo. Aparecendo por quê? Porque não é o Brasil que não tem vacina, o mundo não tem vacina. Enquanto você não vacina, você não chega na humanidade, na imunidade de rebanho. E se você não chega na imunidade de rebanho, o vírus vai mudando. Chega o risco até de as vacinas atuais não servirem mais para frente. Estão estudando, inclusive, isso. Então, é importante que tenha mais vacinas no Brasil. Até agora, chegamos a vacinar o quê? Quase 3 milhões de pessoas, são 207 milhões de brasileiros que faltam ser vacinados. É um país inteiro praticamente sem vacina. E não quando o governador de São Paulo fala assim, mas não tem vacina por causa do Bolsonaro, não deixa de ser verdade, em parte, mas o mundo inteiro não tem vacina. E ele mesmo trouxe, as vacinas que ele trouxe são ótimas, as vacinas que ele trouxe, são importantes, é claro que são importantes. O governador, ele lutou pela vacina e é importante, mas o mundo inteiro não tem vacina. A unidade europeia não quer entregar para o Japão, o Reino Unido daqui a pouco não quer entregar para ninguém. Os Estados Unidos não entregam para a Itália, que estão ameaçando processar. Então não tem vacina no mundo. O que foi exatamente a alteração no protocolo da Anvisa, em termos de aproveitar estudos de outros países, o que significa isso aí, e de repente nós abrimos portas para a Sputnik V e outras vacinas que devem chegar no Brasil, aproveitando estudo de outros países, explicando bem essa regra. Datena, é o seguinte, o nosso guia sobre uso emergencial, ele foi promulgado no dia 2 de dezembro. Então, ele foi, obviamente, concebido um pouco antes disso, os ajustes foram feitos, no dia 2 ele foi tornado público, o guia de uso emergencial que contemplava a necessidade do estudo clínico fase 3 neste país. Pois bem, essa situação, Datena, de combate à pandemia, ela é extremamente dinâmica. Então, não existe uma semana igual a outra. Isso é a frase, isso é um mantra que é repetido por todos os pesquisadores em todo o mundo. Então, nós vislumbramos uma possibilidade de que os estudos clínicos fase 3, eles fossem realizados em outros países, desde que nós tivéssemos o acesso completo às informações. E isso é muito importante. Então, essa necessidade, ela veio sendo patenteada ao longo do tempo e quando foi no dia de ontem, nós conseguimos divulgar isso, essa nova possibilidade que nós esperamos. E nessa realidade que nós estamos vivendo de escassez vacinal, outros laboratórios que estão fazendo estudo clínico fase 3 fora do Brasil possam se candidatar. Agora, é mandatório que esses estudos em outros países sejam revelados integralmente para nós. Entendi. Não basta uma citação de, olha, estou fazendo em tal país, porque aí nós não teremos como atestar e a responsabilidade é nossa. Nós que vamos dizer para as famílias se vacinem. Então, precisamos ter isso. Por isso, também, no prazo de análise, ele vai aumentar. Então, de até 10 dias, e foi o que a gente cumpriu com 9 dias, se o estudo não é daqui do Brasil, nós temos até 30 dias. Nós vemos aí, Datena, algumas movimentações, principalmente no setor político, no sentido de arbitrar prazos menores do que isso. Nós somos legalistas, o Congresso é o legislador, é claro, nós vamos sempre procurar fazer o nosso máximo, mas nos parece muito pouco provável que em 72 horas uma posição de ateste formal seja dada. Mas, reitero, o compromisso da agência é com a legalidade. O Congresso Nacional é o local dos legítimos representantes do povo brasileiro eleitos pelo voto direto. Merecem e têm o nosso respeito. Tentaremos sempre atender ao que vier do Congresso Nacional.